nome de todo mundo que está aqui hoje, que trabalhou para que a festa acontecesse. A gente agradece a presença de vocês e pede que São Pedro, interceda por vocês também. Hoje nós vamos rezar essa missa pelos falecidos Josefina Mancilha, José Mancilha, José Pedro Pereira, Onofra Eulália, Auro Miragaia, José Carlos dos Santos Moraes, Oliveira Miragaia, Valéria e Geraldo Bueno da Silva. Também vamos rezar pela saúde de Francisco Carlos Nunes, Neuza Quintana, Evandro da Costa Silva, Márcio Vilhena e Mário André da Silva. Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos. Dia do Papa. Na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, celebramos a unidade de nossa fé, centralizada em Jesus Cristo. A Igreja, formada por diferentes membros, mas unificada no Senhor, que a conduz e livra dos temores, encontra na figura destes importantes apóstolos um sinal de comunhão na missão. Cantemos, iniciando nossa celebração eucarística. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro provedor, reza pela tua igreja, São Pedro provedor, ajuda o povo a caminhar na tua igreja, sem vizinha, ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro provedor, reza pela tua igreja, São Pedro provedor. São Pedro, rogai por nós. São Pedro apóstolo, Rogai por nós. São Pedro nosso padroeiro, Rogai por nós. viva São Pedro! Viva! É bom, Senhor, estarmos aqui, tal como declarou o apóstolo São Pedro, no alto da montanha. Vamos fazer 3 tendas, Senhor. Vamos fazer um abrigo para vós. Queremos vos acolher, nosso Deus. Queridos irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a esta santa celebração e a este momento de alegria e festividade. O Senhor nos acolhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quantas vezes devo perdoar? Pergunta Pedro a Jesus. Se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes, Senhor, seremos perdoados se pecamos contra vós? Colocamos neste momento nossa completa confiança no Senhor, buscando nele o perdão, porque é nosso Deus e tem poder de perdoar, de dar-nos a paz. Reconheçamos com humildade, irmãos e irmãs, nossas faltas e pecados, e confiantes cantemos, pedindo perdão ao Senhor. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes
nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai cheio de bondade, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor. Glória, ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor, oremos sempre. Glória, ao Espírito de amor, oremos sempre. Glória, glória, ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Rezemos nesta Santa Missa, pedindo saúde e consolo na aflição, por intercessão de nosso padroeiro, São Pedro Apóstolo. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázidos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois que passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo
para me libertar do poder dos Herodes e de tudo o que o seu povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Todos. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Exultemos no Senhor, exultemos Para que anuncies dignamente o santo. vive a sua igreja, leva os homens para a paz. Aleluia, 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 aleluia. Exultemos no Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela
Pelas palavras do Santo Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Queridos festeiros, tem muitos festeiros, sabiam? Bastante gente que está aí organizando tudo e por vários dias entregou um pouco do seu tempo para nos acolher, para realizarmos este grande propósito de honrarmos nosso padroeiro São Pedro. Nosso muito obrigado aos festeiros, suas famílias. Por intercessão de São Pedro, o Senhor lhes conceda muitas graças e bênçãos dos céus. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava por ele. Este é o grande sinal do amor e da bondade deste apóstolo, estimado por todos. Sim, com alegria no coração, ele propagou o Evangelho, proclamou a boa nova da salvação, conforme o mandato do próprio Senhor Jesus. Ide e evangelizai a todos os povos. Queridos irmãos, estava preso o apóstolo e outros foram perseguidos e até condenados à morte. Lembrem-se daquela passagem que já fiz referência. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a uma montanha e ali transfigurou-se diante deles. Vejam o sinal. Tiago, irmão de João, foi perseguido e morto. Santiago. São Pedro foi aprisionado e muitos passaram por flagelações, torturas dos primeiros cristãos. É verdade, a história confirma tudo isso, que muitos deles entregaram sua vida pela causa do Evangelho. Jesus perguntou aos apóstolos, estava reunidos com eles, num lugar tranquilo, mas que é considerado a porta do mundo, ao menos em todos os tempos antigos, era sempre foi considerada a porta do mundo, a cidade de Cesareia. Vejam só, está ali naquela abertura ao mar Mediterrâneo, do Oriente, do mundo árabe, passando pela Terra Santa, toda a circunscrição, verdade, do norte da África, da Europa inteira e do mundo árabe, dos turcos, dos gregos, que foram também muito importantes. E ali Jesus perguntou a eles, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Como se Jesus estivesse perguntando para a humanidade inteira, a todos os seres humanos, no dizer do povo, em cada um de nós, segundo o nosso parecer, quem é o Messias, o Filho do Homem? E Pedro declarou em nome de todos, confirmou, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Procuremos atentamente, queridos irmãos, nas Escrituras Sagradas, sobretudo nos Santos Evangelhos, as inúmeras passagens referentes ao nosso padroeiro São Pedro. Como já lhes dizia, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Eu te seguirei, Senhor, por onde quer que vayas. E justamente o Senhor lhe disse isso, entendendo da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. E ele chorou, Pedro chorou dizendo, eu neguei o Senhor,
Eu neguei 3 vezes. Pedro gostava de contar as coisas. Lembram-se também daquela passagem em que ele pergunta ao Senhor: quantas vezes devo perdoar? E Pedro mesmo fala até 7 vezes, porque indicava o número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias. E também vejam, a igreja estabeleceu para a nossa fé e santidade os 7 sacramentos. Mas Jesus, aproveitando esse espírito de perfeição, disse a Pedro ainda mais: deveremos nos perdoar. Pedro, deves dizer isso. Devemos nos perdoar uns aos outros, como apóstolos, como discípulos do Senhor, como missionários e missionárias. Devemos nos perdoar sempre. É o mandato de Jesus. Perdoar sempre. Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. É verdade. Eu te dou as chaves do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. É assim que o Senhor se dirigiu a Pedro com essas palavras: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E assim o Senhor confirmou a Pedro como primeiro Papa. Ele que era muito querido e estimado por todos, muito mais ainda pelos apóstolos. Jesus lhe perguntou numa outra ocasião: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus repetiu a pergunta 3 vezes e Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes tudo. E é isso que nós queremos aprender de nosso padroeiro, entender que o Senhor sabe tudo, tudo a nosso respeito. E se de verdade o amamos, se de verdade ainda precisamos percorrer um longo caminho, tal como nós ouvimos na segunda leitura, também testemunhada pelo apóstolo Paulo, cuja igreja celebra neste dia, Pedro e Paulo, apóstolos, e conforme a liturgia ensina, por diferentes caminhos, congregaram, uniram a mesma e única igreja, família de Cristo. Queridos irmãos, agradecemos a Deus inúmeras comunidades, paróquias, lugares deste mundo que hoje estão em festa. E na verdade, uma comunidade une a todas. E assim, todas as comunidades que têm como patrocínio, que têm como protetor, padroeiro, São Pedro, se une às comunidades do mundo inteiro hoje para festejar. As doações feitas hoje em coleta em toda a igreja, no mundo inteiro, será entregue ao Santo Padre e o Papa, no dia do Papa, que é hoje. Então, ele ajudará as pessoas mais necessitadas. Ele realizará suas viagens pelo mundo inteiro ao longo do ano. É assim que a igreja se organiza. Todas as coletas, queridos irmãos, em todas as igrejas, por menor que seja a comunidade, será recolhida para entregar ao Santo Padre, o Papa Francisco. Nós celebramos o dia do Papa e ele escolheu o nome de Francisco. Alguns até entenderam que ele se referia a São Francisco Xavier, missionário jesuíta, porque o Papa Francisco, ele é da ordem dos padres jesuítas, então certamente irá seguir as marcas, as pegadas, o exemplo de São Francisco Xavier, cuja paróquia é patrocinada também, nossa paróquia vizinha, São Francisco Xavier. Mas não, o Papa escolheu mesmo foi São Francisco de Assis, para anunciar ao mundo inteiro
a exigência da fraternidade, da caridade, do amor imenso. E algumas cartas ou documentos do Papa estão denominados conforme os versos das poesias, dos cânticos de São Francisco de Assis, como por exemplo Laudato Si, que é estes ensinamentos a respeito do hino do universo inteiro. São Francisco proclamou um hino muito bonito do universo, que todas as criaturas glorifiquem o Senhor, conforme também nos ensinam os Salmos. Depois também o Papa elaborou os ensinamentos em torno à alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium. Depois também o Papa nos ensinou alguns caminhos a respeito da fraternidade comum entre homens e mulheres. Fratelli tutti, todos somos irmãos e irmãs em Cristo Senhor. E outros tantos ensinamentos nas suas homilias, na sua catequese, nos seus discursos, nas suas orações. Assim, hoje celebramos com júbilo a festa de nosso Papa com toda a Igreja e agradeçamos esta beleza das nossas festividades em honra ao primeiro Papa, São Pedro Apóstolo. Que possamos honrar sempre mais o Senhor com essa imensa confiança e este lugar seja abençoado por Deus, este lugar maravilhoso, escolhido pelo Senhor, seja um lugar de longos anos de convivência, sim, ao redor da igreja, ao redor da natureza, junto aos irmãos e irmãs. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Roguemos a Jesus Cristo, Senhor da Igreja, para que nos mantenha firmes na fé que professaram os apóstolos Pedro e Paulo. Cheios de esperança, elevemos a Ele nossas preces, dizendo: aumentai, Senhor, a nossa fé. Fortalecei, Senhor, a nossa Igreja, fundada sobre Pedro,
para que ela sinta no meio das dificuldades deste mundo a força de Deus, que a conduz à salvação. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Iluminai o Papa Francisco, sucessor dos apóstolos São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja o sinal da comunidade da Igreja. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Guiai-nos os bispos, os padres e os diáconos, que estão a serviço de todos os fiéis, para que se mantenham firmes em sua missão evangelizadora. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Amparais a todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho às nações, para que sejam libertados de todo o mal. Oremos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Façamos, neste momento, nossos pedidos ao Senhor, para que o Senhor ouça a nossa prece, atenda nossas famílias, cumule de graças e bênção o nosso lar, conduza a nossa barca, para que possamos percorrer com segurança nos caminhos da vida. Atendei, Senhor, nós vos pedimos, nosso Deus clemente, cheio de compaixão, o povo que vos suplica, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos os que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos para o ofertório, apresentemos ao Senhor as nossas oferendas. Meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer teus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua vontade infinita me perdoar. E vai levantar. Você, meu seguidor, me te dá o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, é bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor. Você me esperar em ti, Senhor, humilde se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Você é o meu seguidor, e te dá o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar.
irmãos e irmãs, oremos todos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus que é Pai Todo-Poderoso. Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos, Pai, para serem consagradas. E volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício da Eucaristia. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Ele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a professar a fé em Cristo Jesus, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo. E unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos dos céus, homens e mulheres da terra, nós vos louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste, Senhor, proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, Pai, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, Senhor, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, Senhor, este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade, Senhor, a oferenda da vossa igreja. Reconhecei nela o sacrifício, Pai, que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma oferenda eterna para vós, Senhor, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, Nossa Senhora do Bom Sucesso, São José, homem bom e justo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Pedro, nosso padroeiro, e todos os santos, Senhor, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício festivo da nossa reconciliação, neste dia de festa, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo César, com os bispos do mundo inteiro, sacerdotes, diáconos, coordenadores de comunidade, os festeiros deste ano e o povo por vós redimido. Atendei propício, Senhor, as preces desta família, que reunistes em festa na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos os que morreram na vossa amizade, nosso Deus, nossos parentes, familiares falecidos, os que nos precederam na fé, Josefina Mancilha, José Mancilha, José Pedro Pereira, Onofre Eulália, Auro Miragaia, José Carlos dos Santos Moraes, Oliveira Miragaia, Valéria Bueno da Silva. Acolhei-os, unidos a eles, esperamos um dia também, ó Senhor, saciar-nos eternamente na vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Agradeçamos a Deus, irmãos e irmãs, nossa vida de fé. Agradeçamos o testemunho dos apóstolos. Que o Senhor continue iluminando a tantas pessoas nesse mundo. Por isso rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, Senhor, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, Senhor. Sempre protegido de todos os perigos, nosso Deus, enquanto vivendo em esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor,
mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz, a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Estamos em festa e vamos nos alegrar ainda mais com este dia, em honra ao nosso padroeiro. Cordeiro de Deus, Tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes somos nós, irmãos e irmãs, convidados, convidadas a participar da ceia do Senhor. Eis Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Graças e louvores sejam dadas a cada momento Ao Santíssimo Cristo Sacramento, São Pedro, rogai por nós. São Pedro, Rogai por nós. São Pedro. Rogai por nós. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Alguns avisos, queiram sentar-se. Queremos agradecer a ministra, Dona Maria Eugênia, Deus abençoe. Agradecer a animação dos cantos. Agradecer aos festeiros, às famílias dos festeiros, Deus abençoe. Verdade? É um momento em que a gente tem mais que considerar como importante para todos nós. Obrigado de verdade, Deus abençoe, viu? Amém. Estão aí os festeiros, tem algumas pessoas lá na cozinha. Deus continue a abençoar. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de nosso padroeiro São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz e anunciai o Evangelho do Senhor. Graças a Deus.